Estamos online. Bom dia a todos. Mais um domingo aí, mais um final de semana, estamos conectados com vocês. Hoje, dia 25 de outubro, e estamos na lição de número 4 do quarto trimestre de 2020, né? É a lição acerca de Jó, né? Mas a revista tem o título de A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Então, daremos continuidade na aula de hoje. O André está aí compartilhando nas redes sociais nosso link de vídeo, né? Na aula de hoje. E você que vem chegando com a gente aí, sinta-se à vontade. Estamos aqui acabando de conectar a nossa aula, né? Deixa eu já abrir aqui a minha página para ver as pessoas que estão conosco. Bom, vamos então, mais um dia, como eu falei, a quarta lição de hoje. E a lição de hoje, ela é pesada, viu? O André estudou comigo a lição de hoje também, para nós falarmos. E olha, a situação aqui, ela é difícil até a gente narrar, mas o final dela aqui, o resultado, né, vai ser bastante esclarecedor, bastante instrutivo, né? E podemos realmente tirar muitas lições daqui acerca de como Jó se portou referente à situação. Então, falaremos hoje aí da lição de número 4, chamado O Drama de Jó. Na questão do drama, nós entenderemos aí o que aconteceu, o enredo, né, a citação dessa quarta lição, e para isso eu vou iniciar então com o textuário. O textuário se encontra lá no livro de Jó mesmo, no capítulo 2, no versículo 21, que diz o seguinte: E Jó disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, até a verdade prática diz que, a despeito das grandes provações que se abatem na vida, à luz do tempo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Então, enquanto as pessoas se conectam com a gente aqui, eu vou fazer uma abertura. E hoje, André, se você me permite, eu queria fazer primeiramente, não vou ler a leitura bíblica em classe, para a gente entrar primeiro na introdução, depois a gente faz a leitura, porque a leitura do livro em si, né, onde se referencia, ela já vai dar todos os pontos que aconteceram mas eu não queria chegar diretamente nos pontos antes de fazer a abertura dessa lição. Então, vou iniciar aqui falando acerca do que veremos, né? Bom, conhecemos a história de Jó, aqueles que já leram um livro, né, que tem se aprofundado no conhecimento aí desse livro, sabem que na lição passada e anterior falamos, acerca do ponto que chegaremos hoje, de que Jó era um homem que se portava como servo fiel perante Deus e se portava como o homem mais inteligente da sua época, ali da sua região, né? Pessoas procuravam ele para conselhos, para instruções a respeito da vida, de tomadas de decisões, e também Jó era o homem mais rico ali da sua região, da sua época, e tudo isso incomodava as pessoas, e além das pessoas, incomodou também o inimigo. Então, na aula passada nós dissemos que o inimigo, incomodado com isso, chegou até Jesus, até Deus, pediu para que intervisse, né, na vida dele, porque ele só era fiel a Deus, só era grato a Deus, um adorador, porque ele tinha de tudo. Então, por autorização de Deus, ele tocou na vida de Jó. E hoje falaremos de como foi esse toque, de como foi os ataques do inimigo em relação à vida dele, né? Então, com esse drama, com essa situação, nós teremos a oportunidade a respeito do sofrimento que Jó viveu e também o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a vida própria, diante das mais difíceis adversidades. A realidade de Jó, né, o que ele viveu, muitas vezes pode se tornar um espelho na vida de muitos cristãos. O que nos deve levar a reagir conforme o Senhor Jesus nos ensinou, né, ensinou aos seus discípulos. Em nenhum momento o Senhor negou que teríamos sofrimentos, né, como ele mesmo diz, que nesse mundo tereis aflições. Deixou bem claro isso. Mas
tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até o sofrimento que Jesus passou em relação ao seu caminhar até a sua crucificação, a preço por nós, né, já mostra isso, o sofrimento realmente pesado na sua própria carne. Então, com esse exemplo que Jesus deixou de vida, e também com a frase que ele deixou bem claro, né, a grande diferença entre quem tem confiança em Cristo está na forma que se passa pelo caminho do sofrimento. Então, voltando à lição, Jó é um grande exemplo de fé e paciência para todos os cristãos. Hoje nós falaremos, né, a respeito das situações que ele viveu, e vou dar uma introdução aqui, André, antes de fazer então a leitura bíblica em classe. Antes, queria dar um bom dia para todos os que estão com a gente aqui. Se você está conosco, manda uma mensagem aqui de bom dia para nós falarmos o seu nome aqui na nossa conexão. Temos aqui nossa irmã diaconisa, Rosa Mangini, como sempre presente com a gente. Deus abençoe você. Nossa irmã Iracema, que saudade de você, irmã Iracema. Bom dia na paz do Senhor. O Elinho, a nossa irmã Vera está com a gente também. A Sol está conosco também. Bom dia a todos vocês. O Galbiati, William, bom dia, cara. Que bom ter você aqui conosco. A Tati também, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão se conectando, manda uma mensagem para a gente aqui, para a gente saber que você está com a gente. É um prazer. Então, estamos aqui iniciando a nossa aula de hoje sobre Jó, e eu vou entrar aqui no ponto introdutório, né, que fala o seguinte: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Por isso que eu não quis ler a parte introdutória, né, da leitura bíblica em classe, para não abrir todos esses pontos, né? Mas é algo que é mais profundo do que um drama de cinema, de tão pesado que é, e vocês vão entender quando eu fazer a leitura, né? Na condição de homem mais rico e admirado de todo o Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Então, a gente vai tirar aqui as conclusões, conforme a leitura, né? E de uma vida que era muito abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó, ele mergulhou em um mar de calamidades. De repente mesmo, e a lição vai deixar claro, nossa leitura do texto bíblico vai deixar claro isso, de repente tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer, refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, vou fazer a leitura para vocês aqui agora do livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 13 ao 22, e depois no capítulo 2, do versículo 6 a 8. Bom, quero que vocês se atentem ao texto, tá? Porque é bastante detalhes de como aconteceu todo o passo a passo do seu declínio, né? Falando assim a respeito daquilo que nós já sabemos hoje. Jó na época, depois eu vou discutir isso com o André, Jó na época ele não sabia o porquê, não sabia o motivo. Mas nós sabemos hoje, pelo que a história já relata, né? E tudo que ele viveu foi por permissão de Deus e também pelo toque que o inimigo colocou ali na vida dele. Então, essa leitura que eu vou fazer, eu quero a atenção de vocês para que nós depois abrangeremos essa leitura. Então, temos aqui nosso pastor Milton também com a gente, paz do Senhor, Deus abençoe. Nossa irmã Dora, sempre presente também. Nossa irmã Conceição, Deus abençoe, minha Conceição. Nosso irmão Keiler, que legal, gente, ter vocês por aqui conosco, tá? Então, vamos iniciar aqui a leitura bíblica em classe. Então, preste atenção de vocês aí para o capítulo 1, verso 13 a 22, e o capítulo 2, verso 6 a 8, que fala o seguinte: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Então, se vocês lembrarem, nós falamos nas aulas anteriores, né, que cada um dos filhos, né, dos homens, tinha uma casa, e as filhas moravam com os pais. E aí, eles viviam muito em festas, né? E nesse dia que nós vamos narrar aqui, todos eles, os 10 filhos, né, estavam na casa desse irmão aí, o primogênito. E aí,
Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer nova. Então, nós lemos aqui inicialmente que todos os filhos estavam na casa, então guardem essa informação. E aí, enquanto os bois trabalhavam ali, as jumentas faziam o trabalho delas, de repente vieram um povo, né, chamado Sabeus, que é o povo que invadiu ali, e eles tomaram todos os empregados de Jó, feriram eles e por espada, né, e os mataram. E somente aquela pessoa escapou, trazendo a notícia de que realmente as pessoas estão mortas, né, e todos os animais raptados, roubados, enfim. Só um minuto, por favor. Tive um problema com o áudio aqui, gente. Estamos resolvendo já. Então, dando continuidade, no versículo 16, estando este ainda falando, veio outro e disse, na sequência, no mesmo dia, fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer as novas. Então, no mesmo dia, né, minutos de um intervalo pequeno de uma situação para outra, teve um assalto ali, a gente chama até hoje disso de um latrocínio, né, que foi um roubo seguido de morte para os empregados. Somente uma pessoa escapou para trazer a notícia. Na sequência, a informação que o outro trouxe assustou demais, porque caiu fogo do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços que cuidavam das ovelhas, né, e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Então, você imagina a situação de Jó recebendo aquela informação dos gados, né? E depois os seus empregados. Aí veio o versículo 17 falando o seguinte, estando ainda este falando, na sequência, nem deu tempo, veio outro funcionário e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Já é o terceiro episódio drástico ocorrido, né, no mesmo dia, em minutos, um atrás do outro, chegando, e vocês vão imaginando nesse momento, Jó recebendo todas essas informações. O 18 fala, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a notícia. Então, depois de ter os gados de grande porte mortos e os seus empregados, depois de um saque muito grande, um fogo caiu do céu, os funcionários morreram, suas ovelhas morreram, o 19 traz uma das notícias mais pesadas, que a festa que ocorria na casa do primogênito, né, com todos os 10 filhos, de modo assim inexplicável, veio um vento tão forte, mas tão forte do deserto, que assoprou e a casa desmoronou sobre todos os seus filhos, e esses vieram a morrer. Então, no versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E aqui, acho que é a parte mais chave, né, André? O pastor está com a gente também, pastor, seja bem-vindo. E depois de ouvir tudo isso, o versículo 20 diz o seguinte, e Jó adorou. Pera lá. Aconteceu uma drástica situação de vários episódios, um atrás do outro, tudo no mesmo dia, em questão de minutos, as informações chegaram uma atrás da outra. E aí, Jó se levanta, rasga a sua roupa, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e
Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não blasfemou. Não. Ele adorou a Deus. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e também nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, versículo 6 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se, né, para poder... diz que a cinza acalmava essa coceira. Então, vejam vocês a situação que Jó foi acometido, assim, uma situação atrás da outra, assim, repentina. Todas essas feridas, essas perdas, enfim, drasticamente na vida. Então, é sobre esse ponto que eu queria fazer essa leitura, um pouco depois da introdução, para vocês sentirem o peso dessa lição de hoje. Então, André, peço você dar continuidade. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, pela sua presença. Então, estamos iniciando a aula de hoje. Sim. Bom dia para todos, na paz do Senhor. Que bom, né, a gente poder participar de um momento como esse. E eu confesso que para mim é motivo assim de imensa alegria, né, a gente ter esse trabalho sendo realizado com essa dedicação, né, do presbítero André, presbítero Rubens, e a atenção que nós, do nosso Ministério Comunidade Cristã JBV, a atenção que a gente dá para o ensino da palavra, né? Eu não tenho aqui em mãos, André, Rubens, a lição. Tentei comprar e não consegui, mas eu vou tentar para que na próxima eu tenha já em mãos. Mas como a gente já deu uma lida assim no material bíblico, é muito importante para a gente ver a postura, né, desse homem, Jó, que é um exemplo atípico, como você, André e Rubens já têm falado, né, que é muito normal, ou melhor dizendo, natural, as pessoas elas sofrerem por conta de um pecado, de uma falha, de um erro, que na verdade a lei da semeadura, né, é que leva a isso. Jó, já de uma forma bem atípica, ele revela um outro lado, o lado de alguém que sofre, mas não devia, né? Ele foi um das poucas pessoas, né, elogiadas por Deus, ele foi um dos que recebeu um elogio, né? Até o Senhor falando com o próprio adversário, Satanás: você tem visto o meu servo Jó, como ele é justo, como ele é temente, sabe? Poxa, que coisa maravilhosa um homem receber o elogio do próprio Deus, né? A gente vê, lógico, em algumas situações o Senhor falando bem sobre Abraão, o Senhor falando bem sobre Moisés, né? Que ninguém viu a face de Deus como Moisés viu. Então, existem vários elogios, mas quando a gente pensa na vida de Jó, a gente vê assim um lado muito interessante, né? Deus dando testemunho de um homem. Deu uma pausa ainda na conexão do pastor. Daqui a pouco ele vai chegar. Enquanto isso, deixa eu dar um bom dia para as pessoas que estão conosco aqui, se chegando, né? Deu corte aqui na linha, eu acho que deve ser na minha, né? Não sei. Deu.
Pastor, deixa eu só dar um bom dia para as pessoas que estão com a gente aqui. A nossa irmã falou que o nosso irmão dela está com ela assistindo também. A Carolina está com a gente também, mandando a paz. O Wallace, um grande amigo. Wallace, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Nossa irmã Lia, Ana Maria está com a gente também. Verônica, prazer ter vocês conosco. Pastor, cortou bem na sua conexão, mas pode concluir, por gentileza. Foi a minha, né? Foi isso mesmo, mas agora retornou, tá normal. Então é isso. Então eu vejo assim a importância, né, que Deus dá para o homem quando ele fala desse homem, né? E eu vejo assim nessa dedicação do ensino, isso traz para o nosso povo, para a Igreja de Cristo, né? Não só para a nossa comunidade, mas para todos aqueles que têm acesso a esse ensino, a gente percebe que traz uma estrutura legal, porque existem muitos cristãos que não podem sofrer uma dorzinha na ponta da unha, que já quer encostar Jesus na parede, já quer fazer não sei o quê, sabe? Mas por quê? Porque não conhece. Olha que palavra linda, né? Nu eu vim e nu eu tornarei. Deus deu, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que postura maravilhosa. A gente costuma reclamar por coisas bem pequenas, né? Insignificantes. E a situação que fala sobre o título de hoje, né? O drama que Jó sofreu, né? Que situação que ele sofreu. O abandono por conta de tudo isso, as perdas dos filhos, as perdas dos bens, são tantas coisas que seria assim motivo para a gente reclamar e achar, poxa Deus, por que me abandonou, né? Mas na verdade não. Até a própria mulher, quando reclama de Jó, ele ainda fala, mulher, você fala como uma louca do Egito. Você não sabe ainda quem é Deus, né? Em outras palavras. Então Jó tinha uma convicção muito grande, passando por tudo isso, mas ele sempre honrou a Deus. Eu vou estar aqui mais assistindo vocês falar, porque sem a lição vai ser um pouquinho difícil, mas naquilo que a gente puder contribuir, presbítero André, presbítero Rubens, nós estamos à disposição. Um abraço para todos, um bom dia aí para todos que estão conosco. Desculpe que eu já entrei falando, nem cumprimentei vocês, mas que o Senhor abençoe e a gente fica muito feliz com a participação de todos que estão aí assistindo, acompanhando e se enriquecendo com essa matéria, né, que vem numa sequência aí, falando de Jó. Passo a palavra. Obrigado, pastor. Sempre muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. André, consigo. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos, né? Então, o Rubens, ele já fez a introdução, já passou a leitura bíblica em classe, a gente já se situou na base do estudo desta manhã, que é tem por tema o drama, né, de Jó. E, na verdade, a gente vê que na introdução a gente percebe, né, Jó, ele era um homem rico, né, um homem próspero, e ele se tornou o homem mais pobre da terra, né? Foi uma transição aí extrema mesmo, né? Essa é a lição, ela vem enfatizando a situação que ele vivenciou, para que a gente tenha a noção do tamanho da tragédia, né, que se instaurou sobre a vida de Jó. E tragédia é a palavra mais que define melhor a situação que aconteceu com Jó, né? Da paz, ele se passou para uma situação de extrema calamidade. Da riqueza, ele passou para a extrema pobreza. E essa tragédia, né, que é essa palavra que melhor define a situação de Jó, ela se inicia na vida econômica e financeira de Jó. Então, o Rubens relatou na lição que todos os seus servos
o seu gado, todos os seus bens, eles foram ali destruídos, né? Então a gente percebe que Jó, ele era uma pessoa bem-sucedida naquilo que ele fazia, no sistema que ele trabalhava. Ele trabalhava com a produção, né, da lã, né, a produção têxtil, né? A Bíblia não menciona exatamente o que ele produzia, mas ali ele tinha uma gama de oportunidades, e ele praticava o comércio também desses produtos, a produção, a venda, e a agricultura também era uma atividade que ele exercia, e a pecuária, né, que é ali a criação de gado, né? E a Bíblia mostra que ele era próspero em tudo que ele fazia. Então era uma vida toda organizada. Jó, ele tinha os funcionários, eles tinham os animais, ele tinha a produção, ele tinha o transporte, né? Que ele usava os camelos, as jumentas para fazer o transporte. Então, nos dias de hoje, seria comparado a um grande empreendedor, a um grande empresário, um empresário bem-sucedido de uma empresa muito grande, né? No ramo que ele participava. E aí você imagina tudo isso sendo destruído, né? Imagina uma chuva de meteoros aí pegando fogo, caindo na sua plantação, caindo em cima dos seus animais, destruindo tudo, vizinhos ali que tinham etnias diferentes, né? Daqueles povos que circundavam ali a região de Uz, invadindo, roubando, saqueando, matando, e tudo sendo destruído, né? Então a ruína de Jó começou na parte econômica e financeira, onde ele perdeu seu pessoal, perdeu os animais, perdeu as plantações. Então o inimigo ele atacou ali na fundação ali, vamos dizer assim, na fonte que trazia a renda de Jó, foi totalmente destruída. Então esse tópico 1 da lição, ele vem falando que o inimigo atacou Jó na esfera do campo, no trabalho que ele tinha, que ele exercia no campo. O inimigo atacou na esfera comercial, ele minou todo o relacionamento comercial que Jó tinha, né, desde a produção até a venda daquilo que ele confeccionava através da lã, né? E o diabo ele veio e minou todas as finanças de Jó. Pensa agora trazendo para nós, né? Se nós passássemos por uma situação dessa, como que nós ficaríamos tendo tudo, tendo um padrão alto e de repente a ruína? Quantas pessoas a gente já não ouviu dizer que perderam a vida por conta de uma situação de falência, né? Pessoas que se suicidaram, mas Jó, não, ele se manteve firme, mesmo em meio à ruína. Então, o inimigo atacou, a primeira parte que ele atacou foi a parte financeira de Jó, assim como relata o tópico 1. E aí a gente já pode entrar no tópico 2, Rubens, sobre também a parte familiar, e aí a gente vai ver um drama ainda maior, né? Olha, a gente conhece algumas pessoas, né, que já tiveram perda de um filho, inclusive aqui de hoje nós temos uma pessoa, né, se eu puder comentar, o pastor Milton teve a perda de sua filha, não é a sequência normal da vida, né, um pai errar um filho, e sabemos que, enfim, histórias de quem já viveu isso, o quão grande é essa dificuldade. E aí, trazendo para a lição de hoje, imaginem só, naquela época, filhos era um sinônimo de fortaleza, de prosperidade, porque um filho, 2, 3, 4, quanto mais filhos você tivesse, você conseguia fazer vários braços, né, vários nichos de atuação, porque os filhos tomariam conta. E Jó tinha 10. Então, 7 homens e 3 mulheres. Então, era sinônimo de muita riqueza, né, de muita prosperidade.
Imaginem só a tragédia que Jó viveu, né? E ao invés de perder um filho, ele perdeu todos num único dia. Todos eles estavam na festa, como eu falei para vocês, né? Na casa de um dos filhos. E, de repente, a casa desabou por cima deles e todos morreram. E imaginem a situação de um pai passar por uma situação dessa, né? Uma mãe, enfim. Cara, não sobrou nenhum para dar aquele apoio, para dar aquele... Olha, não sobrou nenhum dos filhos. Então, foi uma situação, assim, extremamente difícil. Então, até como o pastor colocou bem as palavras aqui, o pastor comentou aqui, o pastor Wilton, a dor que não cessa nunca, é inexplicável a perda, né? Então, está aqui o pastor que eu comentei, né? Imaginem só a perda de um filho, o que é para um pai, né? Como acabamos de ver o relato nos comentários aqui no Facebook. Agora, imaginem a perda de 10, de todos eles. Então, foi realmente algo muito difícil. Mas Jó, como até Deus já havia dito, e quando o inimigo veio para fazer a barganha com ele, ele falou, você tem visto meu servo Jó? Ele é fiel. Então, no momento que ele perde ali a sua estrutura, como o André colocou, comercial, todos os seus negócios estavam envolvidos ali, e de repente, puf, inclusive, André, eu estava estudando a lição, e eles falam que Jó, ele tinha até, como é conceituado na parte de finanças, os seus investimentos diversificados. Ele tinha ali, como você colocou, a parte de têxtil da lã, tinha a parte da terra, que fazia a parte pecuária, né? Agricultura, perdão, e tinha também a parte dos animais, que tiravam leite, carne, então ele tinha vários nichos. Mas, da forma que o inimigo colocou ali o dedo, né? Todos os nichos foram abalados. Então, financeiramente, ele faliu. E isso é praticamente impossível, se nós formos ver aos olhos naturais, né? Sei lá, se tiver perda na parte têxtil, a parte da agricultura se mantém. Se tiver perda na agricultura, a parte dos gados se mantém. Não, ele teve perda em todos os âmbitos. Na questão dos filhos, foi a parte mais difícil. Então, até no item 2 aqui, a esposa de Jó chega para ele, que o André colocou, né? E falou, cara, o que está acontecendo? Num único dia, a gente perdeu tudo. O que é que você fez? O que aconteceu? Falou, você fez alguma coisa contra Deus. Então, até a frase que marca no capítulo 2, versículo 9, ela fala, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Cara, o cara tinha perdido tudo. Ainda vai amaldiçoar Deus? Está perdendo a salvação? Então, ele fala, você fala como uma louca. Se não tiver que falar, não fale nada. Então, a situação foi muito difícil, mas nós temos que entender mesmo que a situação que vivia, né, naqueles dias, era muito complicada, era muito difícil. Então, André, o tópico 2, ele é bastante resumido, mas eu só queria dar ênfase na questão dessa perda, né, que trouxe ali uma situação difícil. Então, naquele momento inicial, de repente, muita informação para Jó absorver, se situar, mas não, ele se manteve centrado, ele se manteve ali posicionado, crendo que, olha, tudo que eu tenho é de Deus, foi Ele quem me deu. Então, se Ele deu, Ele tirou, louvado seja Deus. Então, tranquilo, uma situação difícil de que nós, nos dias atuais, não conseguimos, eu, assim, como ser humano, vendo essa situação, poxa, que difícil, eu acho que eu não conseguiria saber como me portar numa situação dessa, mas que Deus tenha misericórdia de nós, porque sofrer 1% do que o Jó passou já é muito, de tanto que ele sofreu. Então, o item 2 traz essa situação, e o item 3 agora vai tratar, né, André, sobre outros pontos aí na questão física, né, que foi a parte do toque na pele dele, na carne dele, e também psicológica, que a lição até traz, que de repente ele passou por uma situação de depressão por ter vivido tudo isso, essas perdas, e isso deve ter abalado ele psicologicamente. Então é o que você vai entrar agora, por gentileza. Então, a gente vê a ação do inimigo, né? Ele foi na parte financeira, que para muitos já seria, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles, né? Já seria um ponto-chave na vida, porque isso revela, irmãos, que a gente, tudo que nós temos que entender que não é nosso, né? Tudo que nós temos, Deus ele nos dá
vem de Deus e é de Deus, ele nos dá para que nós administremos, né? A nossa casa, os nossos bens não são nossos, né? De uma maneira espiritual, de uma maneira natural, claro que cada um tem a sua propriedade, né? Os seus bens, mas a gente tem que entender que tudo vem de Deus, tudo vem de uma ação de bênção de Deus, né? Tudo está no controle de Deus. E a gente não pode estruturar, né, a nossa vida em pessoas e em coisas. É interessante ver que a estrutura de Jó, ela estava em Deus. Por quê? Porque ele embora sofreu extremamente, um sofrimento extremo pelas perdas financeiras, pelas perdas ali familiares, pessoais, mas a estrutura dele estava em Deus. Deus era aquilo de mais importante que Jó tinha. Então ele até fala aquela frase marcante, né? Nu saí do ventre da minha mãe, né? O pastor já mencionou. Então ele mostra que que ele não tinha nada que não fosse permissão de Deus. Então, o que fazer se não aceitar a ação que estava acontecendo na vida dele, sabendo que Deus estava no controle, sabendo que Deus permanecia o dono da sua vida. Então, Deus é o dono, ele está no comando, né? E todas as coisas, eu acredito que ele pensava, né? No momento, tudo vai acabar. Mesmo que eu perca a minha vida, mas a minha vida é de Deus e estarei com ele. Então, ele não abriu mão de Deus, né? E aí você imagina essa questão financeira e essa questão familiar, como isso agiria na parte psicológica, né? Que é o tópico 3, né? Porque ele foi afligido na parte financeira, ele perdeu a sua família e ele sofreu, por último, a última tentativa do inimigo de minar a fé de Jó foi trazer o mal sobre a saúde dele. Então, fisicamente, ele estava ali debilitado. Fisicamente debilitado. Então, imagine qualquer um de nós, numa situação dessa, como estaria o nosso emocional, o nosso psicológico, né? Jó, ele viveu, vamos dizer assim, o luto pela perda, por tudo que ele tinha perdido. Porque qual era a maneira de se viver esse luto que o povo de Israel aplicava? Eles se jogavam ali, rasgavam as suas vestes, se jogavam ali nas cinzas, cortavam a barba e os cabelos, e ali eles viviam aquele luto, choravam amargamente, né? Então, a Jó, ele tomou essa atitude. Então, isso significa que o seu emocional, ele estava ali, realmente, abalado por conta de todas essas coisas. O que é o normal, né? Quando nós passamos por situações difíceis, nós recebemos aquele impacto na nossa alma, nos nossos sentimentos, no nosso emocional, no psicológico. Mas é interessante observar que, mesmo assim, ele conseguiu se manter firme, se manter, vamos dizer assim, consciente, né, com uma consciência sensível a Deus, né, ao propósito de Deus, sabe, a realidade que Deus tem para a vida de todo homem, que é que nós somos dele, nós somos criação dele, nós somos filhos dele. E isso manteve Jó, mesmo vivendo o luto, vivendo a perda, manteve ele firme, mesmo com as emoções, com o psicológico ali abalado, né? Que é o que fala o tópico 3, e até mesmo com o incômodo extremo ali na sua saúde, cortando ali, pegando cacos de telha e coçando ali
ou limpando as feridas, né? Imagina como que não estava ali a pele, sabe, como devia ter aquelas, eu esqueci o nome, Rubens, me ajuda aí, quando Eles forma... falam de chagas, né? Chagas, ou aquela lepra, né? Então, a pele dele, quando fica naquela situação deplorável, tem um nome específico, mas seria aquela... um trauma, uma ferida que não cicatriza, que não fecha, né, pastor? É isso? Isso. Segundo os estudiosos, for analisar pela linguagem de hoje, seria uma lepra e também somando uma elefantíase. E, quer dizer, era um inchaço, eram feridas abertas, e imagine-se aí uma dor terrível, né? Por conta dele ter que raspar, né? Coçar com cacos, isso deveria ser muito doloroso, né? Por conta a gente nem dimensionar isso, né? Até aproveitando o gancho, o que eu acho super interessante no estudo de Jó, que a gente vê aí, são 42 capítulos, né, do livro, e revela, até de uma forma assim antagônica, né, revela a soberania de Deus. Se você for analisar no lado inverso de todos esses acontecimentos, você percebe que Deus continua sendo soberano. Por mais que há uma ação de Satanás, por mais que há toda uma movimentação maligna sobre a vida de Jó, mas a gente vê a grandeza do Deus soberano em todos esses fatores. O que nos leva a pensar dessa forma? Por exemplo, quando tudo acontece de uma vez. Por que aconteceu? Simplesmente porque Deus permitiu, né? Deus deu a permissão, então aí as coisas aconteceram. Porque, caso contrário, nada disso iria acontecer. Então, quando a gente olha assim, pelo lado inverso de todos esses acontecimentos, ao invés da gente olhar para um Deus que desprezou a Jó, ao contrário, Deus no comando de tudo. Então, é uma lição muito forte para a gente. Uma lição de que não importa qual seja a situação, não importa. O que nós devemos ter na nossa consciência é aquilo que Jó nos traz como lição. Imagine, numa época assim tão remota, Jó ter esse entendimento era algo assim, sobrenatural. Porque, por exemplo, hoje nós temos a história dele como referência. Hoje nós temos a história de diversos homens de Deus que passaram por diversas situações. Então, se hoje a gente passar por uma situação difícil, você tem algumas referências, né? Então, se Deus agiu na vida de Abraão, Deus agiu na vida de Moisés, Deus agiu na vida de Elias, né? De Isaac e assim por diante. Então, Deus vai agir na minha. E Jó, qual referência que ele tinha? Não tinha uma referência, né? Mas só que mesmo assim ele se tornou uma referência, ao ponto de estar passando por 1000 situações. Mas ele não se desesperou, ao ponto de perder a confiança em Deus. Ele viu Deus no comando de tudo. Deus deu. Olha que forte isso. Deus tirou, não é? Então, quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua família? Quem está no controle do seu chamado, do seu ministério? Quem está no controle da comunidade cristã JBV? Quem está no controle da Igreja Universal
nos dias de hoje, quem está no controle do mundo é Deus, não é? E muitas vezes, dependendo das circunstâncias que nós vivemos, a gente perde um pouco essa confiança, né? Porque quando a gente cai em si, né, no pensamento natural, a gente não consegue ter essa dimensão de que Deus está no controle, não importa o que esteja acontecendo. Muitas perguntas, né, que a gente já ouviu diversas vezes, né? Onde que Deus estava quando aconteceu tal coisa? Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar de que quando aconteceu com o Mestre Jesus Cristo, ser crucificado. Aonde Deus estava quando o seu filho foi crucificado? No mesmo lugar. No mesmo lugar, quando nós passamos por dificuldades, Deus continua no mesmo lugar, no lugar da soberania. Se tem alguma coisa para ajustar na minha vida, na sua vida, nos dias de hoje, a gente tem várias referências. Deus não vai usar a mesma forma que ele usou na vida de Jó. Isso é certo. Deus não vai usar. Porque o André mesmo comentou no domingo passado, né, que o que aconteceu com Jó, ali foi um caso exemplar, né? Nós percebemos, olha, um que estava com toda a riqueza, o André falou isso até hoje mesmo, estava com toda a riqueza, de repente perde tudo. Então, a quem ele poderia ser comparado? Ao próprio Cristo, que deixou o seu trono de glória e veio para cá, não teve direito nem mesmo a continuar a vida. Ele perdeu tudo, ele não teve riqueza. Então, quem olhava para Jó, um camarada super abastado, um camarada que tinha de tudo, não lhe faltava nada, uma pessoa super, super alegre, feliz, ter uma família grande, ter tantas riquezas, aí, de repente, ele perde tudo. A mesma forma, a gente vê isso aí no exemplo na vida de Cristo. Quando Isaías fala, né? Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Não é que Jesus nasceu feio e era um cara feio. A Bíblia não jamais iria se preocupar em colocar isso, né? Beleza física, mas estava falando ali de alguém que era perfeito. E de repente, de tanto ser surrado, ele se transforma num rosto machucado, num corpo ferido, como um monstro. Essa é a realidade. E Isaías fala, olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Olha o exemplo de Jó. Camarada que tinha de tudo, era feliz, tinha saúde. De repente, quem olhava para Jó fala, meu, que situação é essa? Não havia beleza nenhuma. Havia pobreza, miséria, perdas, né? Falta de saúde, inchaço no seu corpo, com certeza. E, na verdade, tudo isso era uma representação de alguém que um dia viria com toda a riqueza, deixando todo o seu trono e passaria por uma situação como essa. Hoje, jamais Deus vai usar um ser humano para poder fazer isso. Não há essa necessidade. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Hoje nós temos parâmetros bíblicos, que revelam o seguinte: vivemos a lei da semeadura. Se nós formos fiéis, nós vamos colher frutos de fidelidade. Se nós andarmos na luz, as trevas não terão domínio, não terão poder sobre nós. A nossa família está debaixo da proteção de Deus. Se alguma coisa estiver dando errado, corra aos pés do Senhor. Porque alguma coisa está errado, a culpa nunca vai ser de Deus. Existe alguma culpa? Então você vai trabalhar isso. Porque não havendo culpa, Satanás não tem como agir contra a sua vida, né? Então, hoje nós temos, assim, uma vida
muito mais definida nessa questão, não é? Jó não tinha isso, mas ele tinha uma convicção que nós precisamos aprender a ter essa convicção, esse comportamento. Então, eu vejo assim, só para fechar isso que eu acabei de abrir aqui, é como uma forma de demonstração, mesmo em meio a tantas calamidades, tantas situações ruins na vida de Jó, mas revela há um Deus que está acima de tudo. E quando a gente chega no capítulo 42 do livro, no versículo 10, aí você vê o ápice dessa soberania. Deus revelando: quem manda aqui sou eu. Aleluia. Quando Jó, ele quebranta o seu coração e começa a orar por seus amigos. Amigos que já havia abandonado. Amigos que já não estavam mais acreditando na sua fidelidade. Mas Jó começa a orar por ele. E, de repente, Deus olha e fala: meu, esse camarada, por mais que esteja passando por tudo isso, ele está se preocupando com o outro. Isso revela o chamado. Chamado que você recebeu, que eu recebi. Que não importa qual seja a sua situação. Você está na igreja, mesmo que o teu marido ou a tua esposa, que teus filhos ou que outros possam até criticar a sua vida. Você está sofrendo pela causa do evangelho, mas continue nessa firmeza. Continue orando, não apenas por aqueles que te amam, mas também por aqueles que, na verdade, não têm você como com afeição, mas como um desafeto, mas eles também precisam de oração. E você vai orar por eles, e Deus vai ver isso. E Jó fez isso. E a recompensa dele foi gloriosa. Eu sei que no decorrer dessas lições, a gente vai percebendo todos esses acontecimentos, né? Mas é interessante a gente saber que o livro de Jó, com todas essas desgraças que ocorreram na vida de Jó, ainda assim revela a soberania de um super Deus, que é o nosso Deus. Amém? É isso. Da continuidade, estava fechando o item 3. André? Oi, não entendi, Rubens. Pode dar continuidade, estava fechando o item 3. Então, finalizando, então, aí você já pode fazer a conclusão. Diante de todas essas circunstâncias que a gente está abordando nessa lição sobre o drama, né, de Jó, vendo todo esse caos que se instaurou na vida de Jó, a gente percebe que nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus, né, nossa vida a Deus, a palavra de Deus, para que nós tenhamos essa mesma estrutura para suportar, não digo todas as situações que aconteceram com Jó, mas que nós possamos suportar as situações que se coloquem diante da gente, né? Essa é uma lição que a gente extrai dessa lição de hoje, e é importante a gente ter essa consciência de que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus ele nos dá a condição de vencer, porque ele venceu e nós temos, né, na verdade, a autoridade do nome dele para usar esse nome poderoso para vencer. Mas o que deixa um ponto bem interessante aqui da lição, que marca a vida de Jó, é observar, né, que mesmo vivendo todas essas situações, né, todo esse caos, mesmo ali vivendo o luto que ele vivia pela perda, né,
E mesmo tendo ali as suas emoções, a sua vida psicológica ali sob uma pressão muito grande, a gente observa que o temor a Deus, que nós mencionamos lá na primeira lição, se eu não me engano, que falava quem era Jó, esse temor, ele estruturou a vida de Jó, porque esse temor ele trouxe uma obediência, né, e um posicionamento imutável na vida de Jó. O posicionamento de Jó ele não mudou. O temor de Jó trouxe essa estrutura e a posição dele perante Deus e perante o conhecimento de Deus como sacerdote do lar que ele era, né, homem ali do lar, vivendo na época dos patriarcas ainda, mostra que ele tinha uma estrutura muito forte, e essa estrutura era o temor que o fazia obedecer a Deus cegamente, ou seja, confiadamente na ação de Deus em toda e qualquer circunstância. Essa é uma lição muito grande que a gente precisa tomar parte. E aproveitando esse momento, eu quero até fazer um esclarecimento, né? Como o pastor mencionou, na Bíblia não se relata mais nenhum caso de uma ação, de provações tão severas assim como aconteceram com Jó, mesmo tendo em vista que essas provações que ele passou até se configuram em um paralelo ao próprio Cristo, né? E no domingo passado eu quis dizer exatamente isso, que não tem nenhuma menção dessa ação do inimigo na vida de mais ninguém no Novo Testamento. Mas o inimigo ele continua sendo o acusador de dia e de noite, conforme está escrito em Apocalipse 12:10. Ele ainda continua acusando os servos de Deus, os filhos de Deus, dia e noite na presença de Deus, conforme Apocalipse 12:10. Mas nós não vemos nenhuma menção no Novo Testamento de provações tão severas conforme aconteceram com a vida de Jó. Aí o pastor ele acaba nos esclarecendo que não houve e não haverá, porque as provações que Jó passou, elas remetem mesmo a um paralelo com a Cristo, né? Que veio e sofreu de forma extrema para se entregar, para morrer na cruz por nós. Então é isso que extraímos da lição, aí eu extraí da lição, é isso. Rubens, se o pastor quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade aí, mas da minha parte é isso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Então, só fechando aqui a parte do encerramento dessa lição, o pastor fez uma abrangência bem legal aí sobre a história de Jó. Realmente as próximas lições falam mais especificamente a cada fase, né, de que ele viveu. Mas, da lição de hoje, o que a gente fecha aqui como conclusão é que o sofrimento de Jó, ele era multifacetado, né? Eram várias áreas, físico, social, emocional e também espiritual, né? E aí, dentro do livro de Jó, nós temos cada coisa que eu vou falar aqui agora, frisada dentro de cada capítulo e versículo. E vocês que estão lendo o livro podem realmente se aprofundar nisso. Jó esteve em dor e também em tormento. Ele tinha as grandes dificuldades, né? Tristeza, desgraça. E no âmbito físico, ele teve insônia, ele perdeu peso, ficou com os olhos avermelhados, né? E também olheiras profundas, ele emagreceu muito. E tudo isso, por exemplo, no versículo 21, versículo 6, fala que ele tinha calafrios. No 30:17, diz que ele tinha dores nos ossos. A pele dele, como o André mencionou, pela situação física que ele sofreu aí da doença no finalzinho, a pele dele escureceu, ela descascava, ele teve muita febre. E a palavra aqui, André, utilizada é que ele tinha furúnculos, né, que coçavam. Então, que isso é a palavra utilizada para a doença que ele foi acometido, né? Na parte social, as pessoas rejeitavam ele, zombavam, escarneciam, e até as crianças debochavam dele. Por isso ele não tinha alegria. Na sua angústia e amargura que ele viveu, né, ele sentia-se que estava na escuridão. Ele se sentia em desespero. Daí a questão que eu mencionei a respeito dele ter
nos casos de hoje, né, uma depressão, esse desespero, os sonhos que ele tinha, todos os seus amigos e parentes abandonaram ele. Então, diante de Deus, Jó estava espiritualmente sem esperança. Deus estava parado, né, para ele, e aparentemente desinteressado em favor da sua causa, né? Embora o sofredor clamasse por ajuda. Então, esses são os pontos que a revista cita em relação à parte de que Jó viveu, né? E aqui foram ditos pelo pastor e pelo André. Então, a lição encerra dizendo que ele foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e também na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes, situações na qual Jó viveu. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Mas aí vem a conclusão, a parte finalzinha dessa revista, que diz o seguinte: o diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da aprovação. Então, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado, porque aquilo que Deus havia dito, Jó se manteve para mostrar a palavra de Deus, que fazia realmente valer, né, o amor tão grande, o amor tamanho que Deus tinha pela vida de Jó. Então, essa foi a lição de hoje. Pastor, se tiver alguns comentários, minha parte que sai aqui. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que esteve conosco aqui, participando por mensagem, mandando aqui o seu apoio, glorificando o Senhor. Agradeço mesmo e é um prazer ter vocês conosco. O senhor pode fechar, por gentileza? Amém. Na verdade, as considerações que eu quero fazer aqui, não há necessidade assim de falar mais sobre o tema, né? Porque o tema ele já foi muito bem abordado, mas eu quero agradecer a Deus, né? Pela ação divina manifestada aí através desse trabalho que a nossa comunidade vem realizando, na pessoa do presbítero André, do presbítero Rubens, e sabendo que o Senhor tem nos dado essa graça, e a gente agradece a Deus, e aproveitando para dizer para cada membro da nossa igreja, para reunir a família, para convidar pessoas, para que possa participar desse trabalho, que é um trabalho riquíssimo, que com certeza vai fazer a diferença no dia de amanhã. Eu falo isso como conhecedor de causas, não em minha vida, mas na vida de outros, que não valorizaram o aprendizado. E hoje vive uma família destroçada, destruída, fora dos caminhos do Senhor. Ou às vezes tentando se chegar, mas não conseguem. Por quê? Gente, a estrutura que nos dá base para uma vida familiar, para uma vida ministerial, para uma vida social, firmada, consolidada, próspera. Essa base é o ensino, é o aprendizado da palavra do Senhor. Então, é apenas uma horinha aí que a gente se dedica a aprender essas lições da escola dominical, que vai fazer toda a diferença. Aonde você, uma palavra que estou direcionando aí para todos os membros da igreja e pessoas que, porventura, estejam aí tendo acesso a essa ministração. Você tem a liberdade de fazer perguntas, de lançar perguntas, de tirar as suas dúvidas. Para quê? Para que a sua vida ela possa desfrutar do melhor de Deus, sendo baseada nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue prosperando o André, o Rubens e toda a comunidade cristã de JPV. Que nós possamos viver isso a cada dia e crescendo na graça e no conhecimento, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos, na paz do Senhor.
Bom, obrigado mais uma vez a todos vocês aí que participaram conosco. Nossa irmã Carolina disse aqui que quanto mais conhecemos a palavra, mais discernimento e entendimento temos para passar por cada aprovação, e é verdade, acho que é o fechamento de hoje, né? Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento com vocês, aquilo que nós aprendemos, tentamos passar, e quanto mais pessoas receberem para a gente, só aumenta o nosso prazer em continuar a fazer isso. Então, agradeço a todos vocês que estão participando, aqueles que puderem encaminhar esse material, é de grande valia para a gente, e que o Senhor possa abençoar vocês. Um ótimo domingo. Bom domingo, irmãos, Deus abençoe, e até a próxima. Se o senhor quiser aproveitar para dar a bênção para a apostólica aí, fica à vontade. Fazer oração. Já vai